Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Infelizmente, o nosso governo sedento por dinheiro está mais uma vez tentando atrapalhar a vida do cidadão, daquele que está querendo trabalhar e tentando encontrar uma forma de ganhar um dinheiro extra que seja o seu caso de poucas horas. Antes de mais nada, eu queria te pedir para poder compartilhar o vídeo, se inscrever no canal também, me dar a força porque eu estou aqui nesse projeto e todo o apoio vai me ajudar, não precisa ser da cidade, de qualquer cidade que você for, você vai me auxiliar nesse projeto aqui. Bom, vamos lá. As minhas considerações sobre isso daqui são as seguintes, né? É um projeto de lei complementar, né? Então tem um período máximo para que a Câmara dos Deputados e o Senado, cada um tem pelo menos 45 dias, né? No máximo 45 dias, para discutir a causa e também votar, né? E então a gente tem no máximo 90 dias aí para que essa decisão, isso daqui seja vetado ou não pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Eu torço para que seja vetado, porque assim a gente garante com que a autonomia dos motoristas de aplicativo junto com as empresas de aplicativo, elas sintam mais à vontade de chegar a um acordo como querem fazer. Para pensar, muita gente fala assim, a gente precisa ter regulamentação, se regulamentação o patrão abusa do funcionário. Lembrando que isso não é uma relação entre patrão e funcionário, é uma relação entre duas empresas, entre aspas. É uma pessoa e uma empresa. A pessoa tem o serviço e a empresa quer comprar esse serviço. A gente pode discutir as tarifas que são cobradas por alguns aplicativos. Inclusive são descritas umas tarifas e são cobradas outras tarifas. Isso é um grande problema. Existem relatos de vários Ubers, eu mesmo já trabalhei como tal, sei muito bem. A tarifa já passou de 30% a 40%, né? Sendo que no aplicativo diz que é menos de 30%, até no máximo de 30%, dependendo da corrida. E a gente sabe que já houve esses casos. E também existe como eles criaram, né, uma modalidade já há algum tempo atrás para você fornecer uma gorjeta para o motorista. Se você gostou do serviço, você vai lá e fornece aquela gorjeta. E aí o que acontece? Essa gorjeta também é cobrada uma porcentagem e o aplicativo também fica com a porcentagem da gorjeta, o que chega a ser um absurdo, né? De qualquer forma, a gente pode construir várias narrativas em relação sobre isso, e eles pensaram que o que eles estavam fazendo era realmente alguma coisa que poderia ser boa para os trabalhadores. O problema é que isso daqui onera muitos trabalhadores e também a empresa, o que pode causar dois impactos principais, né? A fuga das empresas do mercado nacional, o que vai ser um problema, e a gente vai voltar a ter aquele monopólio dos táxis que a gente tinha antigamente. Os valores eram muito altos e é por isso que esses aplicativos deram tão certo no Brasil. A gente vê que hoje em dia ainda tem muitas pessoas, pelo menos aqui no meu bairro, na minha cidade, coloca nos comentários se na sua cidade isso acontece também, o uso de táxi ainda é frequente, ainda acontece, né? E aí nós vamos colocar aqui que autores lembram que o modelo já vem sendo adotado em outros países. Os outros países são ricos, lembra disso? Então, e a carga tributária dos outros países não é como aqui. Então vamos brincar de fazer como os outros países, diminuir a carga tributária. O que vocês acham? Eu acho que vocês não vão aceitar, né? Então esse tipo de proposta não faz o menor sentido fazer a comparação com países de fora. O projeto de lei 1471 de 2022 determina que a regulamentação dos serviços e aplicativos de transporte de passageiros, como o Uber 99, deverá prever um valor mínimo a ser repassado ao motorista, superior ao valor horário do salário mínimo vigente. O texto transmite na Câmara dos Deputados. E aqui eu acredito que esse projeto é um projeto antigo, não é um projeto que o Lula está discursando, até porque não é um projeto de lei propriamente dito, mas é um projeto de lei complementar. Eu não consegui encontrar o número. Se vocês conseguirem encontrar o número da lei, coloca nos comentários aí, que é bom para ajudar o pessoal a dar uma lida mais sobre o assunto. Mas de qualquer forma, eu digo mais, afirmo com um pouco mais de veemência por causa dessa parte aqui de superior ao valor do salário mínimo vigente. No caso, hoje, o salário mínimo vigente de R$ 1.412 daria um valor de mais ou menos 32,9 centavos por hora. O que seria, se fosse um pouco mais alto do que isso, o valor não seria esse, seria outro, que não é o previsto pela lei que está tentando ser aprovado pelo governo atual. Mas o taxado está com a mão coçando para pegar mais dinheiro. O problema é que vai causar um efeito inverso, né? A gente tem na teoria econômica a curva de Bell, e a curva de Bell já foi atingida em determinados pontos. Tem algumas coisas que não adianta você taxar, que se você taxar você vai perder aquele serviço e você vai acabar perdendo ainda mais arrecadação. Hoje, vale pontuar que os motoristas de aplicativo, a grande maioria pelo menos, se você não talvez porque você faz um valor pequeno, mas mesmo assim deveria ser, porque é interessante, você criar um CNPJ do modelo MEI,
porque o MEI você pode ser um motorista autônomo e poder declarar suas receitas, também pagar INSS, essas coisas todas que também vai ajudar na questão da sua aposentadoria se você acredita que a aposentadoria do governo é boa, que eu particularmente acho uma porcaria. De qualquer forma, isso não vem ao caso, a gente pode falar disso num outro vídeo talvez. E aí a gente fala, eles citam experiência internacional, não vou entrar muito no caso dessa matéria aqui, que é do próprio site da Câmara dos Deputados, eu vou colocar o link na descrição, como sempre. Mas eu queria, antes de eu continuar, eu queria pôr o comentário de algumas pessoas que tem aqui no próprio site da Câmara dos Deputados, que eu achei muito interessante que o pessoal se movimentou para falar sobre isso, né? Bom, se é o Mar Luiz Cavalcante, em algum lugar aqui, não vejo vantagens, mas sim um retrocesso varguista. Concordo plenamente, né? A gente sabe que o protecionismo do trabalho tem muito a ver com a era Vargas, né? Aqui no Brasil a CLT foi criada na época do Vargas. Então a gente sabe que tem muitos problemas, né? Se você concorda com Vargas, você também tem muitos problemas. Bom, todos esquecem que o táxi é um concorrente direto, afinal de todos já conseguem imaginar. Alta dos preços e mais impostos arrecadados. O que não vai acontecer, né? Muito provavelmente isso daqui vai ficar muito oneroso, principalmente porque muitos dos motoristas que fazem uma jornada de 8 horas, que é previsto para você receber R$ 32 por hora, você consegue mais dinheiro do que a proposta de pagamento daria. Então, é um problema. O Rafael Portela fala o seguinte: o governo só quer recordar o INSS, isso é fato, porque eles não procuram ver que as empresas de app, quando elas arrecadam de taxas que variam de 20% a 50%, que é o fato que eu acabei de falar um pouco atrás, né? Os valores tinham que ser pagos no mínimo 2,5 km rodados com corrida mínima de R$10. A meu ver, nada vai mudar, só mais cobrança de taxas sobre os motoristas. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E isso é mais pura verdade. O governo está, Partido dos Trabalhadores, que trabalhador, mano? Eles estão preocupados em dar lucro recorde para o Itaú, lucro recorde para o BTG Pactual, né? Lucro recorde, provavelmente, né? Lucro recorde do Banco do Brasil agora esse ano. É isso que eles estão preocupados. Estão preocupados em cuidar dos banqueiros, não estão preocupados em cuidar dos trabalhadores. Vamos lá. O Antoniel Inácio de Arruda fala assim: caso esta PEC seja aprovada, melhor não haverá mais lucro para motoristas. Se o lucro já é tão baixo hoje, como será após retirar 27,5% desse total? Pois é, claro que não vai ser esse total, porque como ele vai entrar em modo CLT, né, ainda vou passar pelas regras, vai ser bem abaixo. Né? Se você trabalhou 8 horas, você vai conseguir o salário mínimo de R$ 1.402, que é uma mixaria. Praticamente vai desaparecer os motoristas de aplicativo, porque hoje você consegue um lucro dobro, quase 3 vezes o valor disso, trabalhando de 8 a 12, 16 horas, se você estiver disposto a isso. Né? Então, quer dizer, os motoristas têm uma oportunidade de talvez até mudar de vida social, né? Em que o governo diz lutar para ajudar os pobres e os mais necessitados. Às vezes o cara vai lá na batalha para conseguir isso aqui. É mais ou menos a história desse próximo cara aqui, Adriano Alves. A ideia é uma só: arrecadar impostos. Fato. Isso daí é indiscutível. Coloque nos comentários se você acha que tem mais algum outro motivo para o governo taxar isso daqui. Eu pago o aluguel do carro para trabalhar de motorista, de aplicativo. E é a realidade de uma grande maioria, viu? E o aluguel de carro para aplicativo é absurdamente alto, porque as empresas também vão lá e enfiam a faca para poder tirar o máximo de dinheiro possível desses motoristas. Mas e agora, como vou sobreviver? Se tirando de 20% a 25% pela plataforma já atrapalha, olha só, de 20% a 25%, ele ainda está sendo generoso, né? Isso daqui é mais ou menos a taxa que a plataforma anuncia que vai tirar. Imagina o governo comendo 27% a mais e ainda estabelecendo carga horária. Pelo amor, não aprovem isso. Claudemir Miranda de Almeida Gasparetti. Uber meio que engana a gente. A gente nunca sabe o valor que vão ser descontados da gente. 40%, 45%, muita coisa pra gente fora as ameaças que ela faz com a gente. Somos ameaçados o tempo todo por ela, passageiros mentem para ganhar promoção, etc. Isso daqui é muito importante ele falar, porque o que precisa ser feito é a regulamentação. Então, para que não exista esse tipo de abuso, né, acredito que nesse ponto talvez o governo pudesse regulamentar. Agora, você ditar a quantidade de horas e pagar o mínimo, aí ele está falando aqui de 40% a 45%. Você vê, mesmo tirando 45% para a própria plataforma, tem gente que faz 4, 5 mil reais aí, né, no mês. E atualmente, você fala assim, vai ficar mínimo, vai continuar a mesma quantidade, ainda vai ter um imposto do INSS, quer dizer,
O cara vai ganhar bem menos para trabalhar a mesma quantidade de horas, né? 3 vezes menos para menos. Vamos ver o Jefferson Check para finalizar os comentários. Trabalho com o Uber desde 2019. De lá para cá a empresa já melhorou muito em alguns aspectos, ficou ruim em outros, mas no geral está melhor. Eu ganho muito bem trabalhando em média 8 horas por dia, normalmente de segunda a sexta. Quando quero um extra, trabalho nos fins de semana. Então é uma opção, né? É importante essa opção. O cara escolhe o que ele quer fazer. Ah, eu era militar concursado, saí da vida militar pois queria mais liberdade. Encontrei essa liberdade na Uber. Veja bem, ele buscou liberdade, ele queria trabalhar da forma que ele achasse mais conveniente para ele mesmo. Isso é muito importante. E a gente sabe que a CLT trava esse tipo de coisa, né? Vamos ver, atualmente consigo uma renda líquida pouco superior aos amigos da minha turma da Marinha. Sou completamente contra qualquer tipo de regulamentação, principalmente contra essa que está tramitando. Quem quer ser CLT, procure um emprego que atenda suas exigências e não obrigue os outros a seguirem suas exigências. Concordo plenamente, gênero e grau sobre isso daqui. Você não pode, numa sociedade democrática, você tem que dar a liberdade para que as pessoas escolham da forma como elas querem trabalhar, da forma como elas querem viver a própria vida, né? Isso aqui não é uma ofensa para ninguém. Isso aqui é um trabalho da forma que ele deseja trabalhar. Ele se sente mais confortável fazendo isso. Você quer transformar esse cara num cara infeliz por causa de uma decisão como essa? Então são essas perguntas que precisam ser feitas. Lógico que o PT está pouco se lixando. Eles querem o quê? Dinheiro, arrecadação. Hoje a Uber mostra na tela quanto você vai receber pela corrida, quantos quilômetros vai percorrer e quanto tempo vai levar. É só escolher as corridas que valem a pena para você. E eu concordo plenamente, é exatamente o que eu fazia quando eu trabalhei de Uber também. Quem tem nível platino ou diamante ainda pode escolher qual região da cidade quer trabalhar até 6 horas. Se querem uma dica, foquem nas corridas curtas, principalmente nos horários do turbo. Ele ainda dá uma dica para o pessoal que trampa disso aqui, que quer achar uma solução, né? Aqui, aí finalizando, né? O outro rapaz fala que a Uber vai ficar com cada vez mais dinheiro, que é o que a gente sabe que acaba acontecendo. O governo acaba favorecendo as empresas, é o que o governo sempre faz. Então, vamos voltar aqui para falar mais sobre a PL, mais alguns detalhes dela, né? Assinado pelo presidente Lula. Então, você aí que acha que o presidente Lula protege o trabalhador, você é um filho daquela coisa. Segue em regime de urgência para o Congresso Nacional. Como é regime de urgência, tem no máximo 90 dias para ser votado na Câmara dos Deputados e Senado. 45 dias para cada um dos dois. O projeto de lei que regulamenta o trabalho de motorista de aplicativo foi uma das principais bandeiras da campanha do então candidato do PT a Palácio Planalto. Que é ridículo. Uma péssima regra, né? PLC é fruto de discussões no âmbito do grupo de trabalho tripartite. E aí nós vamos chegar nessa palhaçada desse negócio de trabalho tripartite aqui. Criado em maio de 2023, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É claro que ele foi criado em 2023, porque é óbvio que ia vir a maior merda no lombo do trabalhador desse governo vagabundo. Inicialmente, Lula tinha a intenção de enquadrar os trabalhadores em 3 categorias, uma das quais com a base de consolidação das leis do trabalho, CLT, que foi criado por Vargas. Então dá para ver que o PT ama o Vargas, né? Essa é a verdade. No entanto, a decisão final foi manter os trabalhadores como autônomos, mas com a previsão de a contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social, 7,5%. O projeto também determina o pagamento por hora trabalhado no valor de R$ 32,00, né? Então a gente está vendo aqui que praticamente a gente vai ter um desconto aí de R$ 100 mais ou menos desse valor aqui. Então o trabalhador vai trabalhar 8 horas dirigindo o carro, no trânsito caótico das grandes cidades. Coloque nos comentários se na sua cidade a lei de trânsito também não é aplicada, porque aqui em BH é balbúrdia total, parece a Índia. Então a gente vai ter um desconto de mais ou menos R$ 100, um pouco mais talvez, por conta desse 7,5%, né? A jornada de 8 a 12 horas, a jornada de trabalho de 8 horas diárias é condição para que o trabalhador receba o piso nacional. O cara vai trabalhar 8 horas para ganhar essa mixaria aqui. De novo, vou repetir, o cara consegue no mínimo o dobro disso daí em 8 horas no mês, trabalhando de segunda a sexta. O salário mínimo, o projeto determina o pagamento por hora trabalhada no valor de R$ 32,00, são R$ 8,00 relativos ao trabalho em si. Você está dizendo para mim que a mão de obra do motorista vai valer R$ 8,00 por hora. E R$ 24,00 referentes aos custos para o motorista. Isso aqui é interessante, mas o motorista já faz a sua própria divisão e reconhece como que vão ser divididos os custos aí. O reajuste, o trabalhador deverá um reajuste anual igual ou superior ao reajuste do salário mínimo. Isso daqui
tanto faz, eu acho que deveria ter, eu acho que deveria ser regra para qualquer tipo de trabalho, independente se é CLT ou não. Eu acho que devia se desprender um pouco da regra do CLT e ela destrinchar um pouco mais. Falar assim, o cara trabalha para uma empresa, beleza. Se ele trabalha para uma empresa, ele tem as mesmas leis do CLT no sentido de direitos, por exemplo, de reajuste de salário, né? Mas não, tem que engessar todo mundo para a empresa querer ir embora, para os caras parar de trabalhar com aquilo, a gente ficar com um serviço cada vez mais precário. O Brasil, né, com aquelas políticas cubanas, sem vínculo exclusivo, o trabalhador poderia trabalhar para mais de uma plataforma sem qualquer vínculo de exclusividade, mas não adianta muita coisa, já que ele tem esse vínculo automático de pelo menos 8 horas para poder receber o piso salarial. Então, começa aí. Sindicato. Será instituída a categoria de sindicato. Brincadeira, né? Aí você vai vendo que tem mais porcariada ainda nesse projeto de lei. Sindicato não serve para nada. Nunca protegeu ninguém, né? No caso dos caras, os aplicativos estão aí há quanto tempo? Quando tem algum tipo de abuso por parte do aplicativo, o pessoal que recorre à justiça, eles conseguem ganhar. E a justiça não é conivente com empresário e patrão, nunca foi, né? Previdência, o projeto prevê uma contribuição de 7,5%, né? E aí tem que compõe 25% da hora paga, ou seja, R$ 8,02. Os empregadores irão recolher 20% sobre os valores referentes à remuneração, que compõe 25% da hora paga, ou seja, R$ 8,02. As empresas devem realizar o desconto e repassar para a Previdência Social, juntamente com a contribuição patronal. Então é mais um custo que a empresa vai ter, porque ela vai ter que contratar pessoas especificamente para poder fazer esse tipo de coisa. A gente pensa, uma empresa do tamanho da Uber, por exemplo, quantos motoristas de aplicativos que não tem no Brasil? Eu vou chegar no final ainda, que tem mais uma coisa que é muito importante a gente salientar. Além desse monte de taxa de 7,5% do INSS, compõe 25% da hora paga, os empregadores vão recolher 20% sobre os valores referentes à remuneração, que compõem 25% da hora paga. A suspensão de trabalhadores, aí tudo bem. Terão que seguir diretrizes para escolher trabalhadores dos aplicativos. Isso aqui é o que eu falei. Não precisa ter uma CLT com esse monte de regra limitando o trabalho do profissional. Você pode fazer com que o profissional continue tendo a autonomia dele escolher trabalhar da forma que ele quiser e ao mesmo tempo dando esses direitos, né? O direito de reajuste do salário mínimo, isso daqui que é muito importante também. Não é o sindicato que vai garantir isso aqui. Isso aqui é uma regra. Vai ser colocado sobre as empresas. E o sindicato só vai existir para tentar arrancar dinheiro de funcionário, como sempre foi. Auxílio maternidade, as mulheres motoristas terão acesso aos direitos previdenciários previstos para os trabalhadores segurados do INSS. E aí entra de novo naquela questão do MEI. Muita gente vai falar assim, mas isso aí está certo. Tá e não tá. Porque se a pessoa trabalha de forma correta e tem um MEI para poder fazer esse tipo de trabalho, né, que seria a forma correta, ele já estaria arrecadando dinheiro para seguro. Né? É só na lei está prevista que as pessoas de MEI, dependendo do tipo de função que eles desempenham socialmente falando no trabalho, eles possam recolher o INSS, por exemplo, no caso de auxílio maternidade. Se a moça tem um auxílio maternidade, ela abre o aplicativo e mostra para você que trabalhou, sei lá, no último mês como Uber, por exemplo, ela tem direito a auxílio maternidade pelo INSS, se ela pagou todos os seus impostos de forma correta, como por exemplo no caso do MEI, né? Então vamos ver aqui no final, acordo coletivo tripartite. O trabalho será representado por entidade sindical de categoria profissional. As entidades sindicais terão as seguintes atribuições. Isso aqui é a maior merda. E a gente sabe que vai causar cada vez mais problema para o serviço que vai ser entregue para nós. Isso aqui é uma discussão de rico. É uma discussão do burguês, é uma discussão daquele cara privilegiado, da política, entendeu? Ou o pessoal lá da Zona Sul, o pessoal ricão que acha que tem que fazer justiça social, que tem que proteger o trabalhador. Não tem que fazer porra nenhuma, porque nenhum trabalhador estava querendo essa merda aqui não. Eu mostrei para vocês lá nos outros comentários. Tem as críticas que são feitas às empresas, como toda empresa tem seus defeitos, e nem por isso os sindicatos fizeram alguma coisa para resolver nunca na existência, até porque a gente sabe como funciona o modus operandi dos sindicatos. Isso aqui não muda nada. Vai só piorar a vida do trabalhador. O cara que podia estar saindo da pobreza, por exemplo, tá podendo mudar de vida, né? Porque o cara lá trabalha de 8 a 12, 16 horas, porque o cara quer, é uma opção dele, né? Para ele poder ganhar cada vez mais dinheiro e poder mudar de vida, dar uma vida melhor para o filho, pagar uma escola. Agora ele não vai ter um salário mínimo. O que o cara vai fazer com um salário mínimo aqui no Brasil? R$ 1.400? O cara mal paga um aluguel, cara. Esses senhores vivem no mundo da lua e eles deviam parar com isso, né? Tomara
tomara que a Câmara dos Deputados e o Senado não passe essa palhaçada. Porque é uma palhaçada. Dia muito importante. Não vou ler essa merda, não. Ó, já tô nervoso com esse negócio aqui. Então, focando no assunto, ainda tem um porém, né? Claro que isso não ia trazer na matéria, porque é uma consideração de pessoas que já pararam para pensar nisso, ou que trabalham com Uber e tudo mais. O aplicativo de Uber, de mobilidade urbana desse gênero, eles foram criados com o intuito de ser uma segunda via para melhoria da mobilidade urbana. E há quem se discuta que de fato é uma melhoria da mobilidade urbana, é uma opção a mais, que significa que é uma melhoria, né? E aí, partindo desse ponto, a gente fala assim, tem muitos motoristas que trabalham como complemento de renda. E aí, o cara vai ter que trabalhar 8 horas diárias para poder complementar a renda, então ele vai ter que dobrar a escala, ele vai ter que trabalhar 8 horas no trabalho normal, mais 8 horas em outro, para ele ganhar míseros R$ 2.800. Não, é assim, existem políticas que são malignas, essa é uma delas. São pessoas de índole ruim, que a única motivação deles é abusarem do trabalho alheio. A única coisa. Coloca nos comentários o que você acha. Meu nome é Rodrigo Vilhena, já sabe, curte, compartilha, me dá aquela força e é isso, tamo junto.